Maradona merecia. Não era o melhor time, eu gostava da França, né? Mas tinha o Maradona, né? Eu não sei você, mas eu vejo, assim, muita parcialidade, não só na mídia, mas como nas instituições também sobre o futebol. Tem. Eu sinto uma má vontade absurda, no geral, por exemplo, contra o Palmeiras. Ontem eu tava assistindo o Palmeiras e Ceará, e aí teve um lance lá que teve um pênalti a favor do Palmeiras, sim. só que tava impedido. Né? E o cara já na hora, não foi pênalti, não foi pênalti. Me pareceu pênalti. O cara... Havia um impedimento antes, então... Isso, mas se não tivesse o impedimento, ia ser pênalti. Tá, pra discutir, E sim. pra mim tinha sido pênalti, mas o cara na hora falou que não. Depois o gol que o Palmeiras toma, que estava impedido. E o cara também narrando, outro comentando, não estava impedido. Eu falei, gente, mas eu tô aqui sentado em casa. O pênalti eu também não marcaria pro Palmeiras. Mas eu vou dizer, até conhecendo bem, por conhecer os profissionais e as pessoas que são grandes amigos, ali pode ser de repente, aquela coisa, uma prevenção sua, tá? Eu posso te dizer... Tem uma má vontade contra o Palmeiras, vai. Nesse caso específico, eu posso dizer por eles, embora amigos e colegas queridos, irmãos, não. Tem outros colegas, inclusive alguns que trabalharam, alguns que trabalham comigo, e talvez possa trabalhar, porque eu trabalho em um monte de lugar, que tem a má vontade com o Palmeiras, outros têm com o Flamengo, outros têm com o Corinthians. Assim, o palmeirense tem esse sentimento de que muitas vezes os adversários ou a imprensa não gosta, tem até um canto da torcida, imprensinha de aquela coisa e tal. Eu mesmo brinco muito com isso. Tem. E até tem fatos. Por exemplo, o jornal onde eu trabalho desde esse ano, o Estadão, ainda há mais de 100 anos, às vezes não publicava as escalações do Palestra Itália. Sim. Às vezes chamava o Palestra Itália dos italianinhos de uma maneira pejorativa, né? Tem uma manchete clássica da Folha de São Paulo, o Palmeiras ficou 8 anos sem vencer o derby, sem ganhar do Corinthians. De 51 a 59. Aí quando o Julinho Botelho estreia pelo Palmeiras, ele e o Paulinho acabam com o jogo. O Palmeiras ganha do Corinthians por 4-0 e a manchete é o Corinthians perde por 4-0, não é o Palmeiras que vence. O próprio Estadão e a Folha de São Paulo, os dois mancomunados nesse aspecto, em novembro de 33, o Palestra Itália ganhou do Corinthians por 8-0. Até hoje a maior goleada no derby. Sim. E sobretudo o texto do Estadão, daquele jogo, é um texto que espinafra o Corinthians, convenhamos, com razão, o time perdeu por 8-0, mas dá a impressão, ou não é nem que dá a impressão, o texto fala mais mal do Corinthians que enaltece um time que vence por 8-0. É um Palmeiras que então vira bicampeão paulista e seria tri-estadual em 34, o Palestra Itália, e um Palestra Itália que naquele mesmo ano ganhou o primeiro Rio São Paulo de 33. O Palmeiras ganhou o Paulista de 33, Palestra Itália, e ganhou também o primeiro Rio São Paulo de 33. E mais se fala mal dos Corinthians que perdem por 8-0 do que o rival que num clássico mete 8-0 no adversário. Sim. Então assim, algumas vezes teve má vontade, sim, tá? Não vou dizer que tenha sempre, né? Até porque, inclusive, temos vários jornalistas palmeirenses, mas a própria torcida do Palmeiras, e não sem razão e muita emoção, cobra de mim, do PVC, de outros assumidamente palmeirenses, uma postura talvez mais enérgica, mais enfática. Pô, o craque Neto fala um monte de coisa, o outro fala aquilo. Cara, eu acho até interessante. Se você não gosta do que, por exemplo, um querido amigo como o craque Neto faz, ok, é do jogo. Agora, você não gosta do que ele faz e quer que eu faça igual? Aí não. Sim. Aí não. Eu não tô aqui para defecar regra, baixar cátedra de jornalista esportivo, não. Sim. Mas não é a minha linha. Ponto. Eu não tô falando que é boa ou ruim, não é a minha linha. Ok. Agora, se você reclama do outro que faz isso e quer que eu faça isso, não, porque precisamos de gente para defender o Palmeiras. Não, acho que tem que defender, dentro do possível, a melhor versão possível dos fatos. Sim. Que eu insisto, vale para o jornalista esportivo, de política, de moda, de economia, de qualquer coisa, né? Buscar a melhor versão possível dos fatos. E eu não vou ser pago para ser torcedor. Eu não sou pago há 35 anos para ser torcedor. Se alguém se alguém é exacerbadamente clubista, ok. E, aliás, outra coisa também é fundamental. Me irrita quando me chama de clubista. Faz parte. Mas, de novo, o clubista não é um cara que, como eu, há 35 anos, sempre assumiu a paixão. Já fiz 7 preleções para o Palmeiras. Eu fui um dos embaixadores do centenário do Palmeiras. Eu escrevi dos meus 25 livros, 9 do Palmeiras. Dos meus 4 documentários, 3 são do Palmeiras. Escreveu do Marcos? Do Marcão também. Eu fui mestre de cerimônias da abertura do Allianz Parque em 14. Apresentei 6 banquetes de aniversário, inclusive o do centenário ali, a festa popular na Praça da Sé. Acho que me parece que eu não sou mais Palmeiras do que ninguém, mas menos. Mas, de novo, eu não sou pago para ser palmeirense, até porque isso não tem preço, não tem valor. E não vou ser porta-berro da torcida, porta-saco da diretoria, menos ainda. Eu vou falar o que eu acho. E não é porque os chefes mandam você falar bem do Flamengo e do Corinthians. Não, cara. E no meu caso específico, eu tenho 6 chefes. Você acha que os 6 pensam igual? Repito, nem eu mesmo penso igual sobre a mim mesmo. E o que eu falo é o que eu escrevo.
Então tem que também as pessoas entenderem que tem uma opinião do outro lado, se boa ou se ruim, se firme ou se fraca, se leviana, se austera. Tá valendo, você pode analisar. Mas daí achar que tudo é venal, que tudo está comprado, que falta coragem, competência, caráter. Menos, gente, menos. Mas o brasileiro adora uma teoria da conspiração, né? Total, toda hora. Porque de repente. Alguém tá mandando você falar, alguém tá te pagando. Esse lance, estamos nessa segunda-feira conversando aqui. Ontem no Palhaço Parque, a virada do Palmeiras sobre o Ceará, eu não teria marcado o pênalti do empate. Pronto. Aí, hoje mesmo eu recebi, entre tantas manifestações de torcedores do Palmeiras, um falando, pô, você tá vendido, tá, não sei o que lá. Eu falei, velho, eu não tô vendido pro meu chefe. O meu chefe não tava vendo o jogo. O meu chefe, no caso, dono da rádio, assumidamente não é a família de palmeirenses, mas daí, embora tenha vários palmeirenses, muito palmeirenses do que eu lá na Jovem Pan, ele não manda eu falar que não foi pênalti. Cara, ele dá liberdade, dá mesmo, porque a gente fala o que bem entender, até o que a gente não sabe. Mas, de novo, não é porque a Globo, por exemplo, assumidamente, com a torcida do Flamengo, os donos, o Grupo Bandeirantes de corintianos, para falar de donos, do Estadão de São Paulinos, cara. Imagina, no caso, eu já trabalhei muito tempo no Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, Band Esportes, TV Bandeirantes e tal. Pô, eu não falava algo a favor do Corinthians ou contra o Corinthians porque os donos mandavam. A Jovem Pan a mesma coisa, SBT a mesma coisa, o Silvio Santos, o patrão saudoso, era corintiano. Pô, mas não é por isso, sabe? Pode haver, pode. Mas eu tô te falando, em 35 anos nunca aconteceu. Mauro, fala que é pênalti num jogo porque a gente gosta mais desse time do que o outro. E não é só para o jornalismo esportivo, para outras coisas muito mais importantes, de um modo geral, não tem nada disso, gente. Tem muita teoria da conspiração de vocês. Mas não falando da mídia, mas falando das instituições que cuidam do futebol. Tá. Porque que eu vejo que tem preferências para uns e você tem má vontade com outros, e sem dúvida. Por exemplo, pode ter. Você mesmo falou da Copa de 50, que algumas seleções não foram. Sim. Né? Então, a Copa de 50, você teve ali a Guerra Mundial. Claro, então, a maioria é por causa disso. Isso, eles tiraram da Copa de 50 a Alemanha, por motivos óbvios. Óbvio que não tinha como. O Japão, por motivos óbvios. Também. Mas a Itália não tiraram. Porque como é que você tira de um evento que só tem 3 edições, como é que você tira o cara que ganhou 2? Né? Então, sim. Concorda? O Japão não teria condição o Japão não era ninguém, e não tinha, na época, futebol organizado. Nem a Alemanha. A Alemanha já tinha futebol organizado, mas estava um país devastado. Mas não era ninguém na Copa. Podia ter... 4 anos depois ela ganha a Copa do Mundo. Sim. Mas, assim, a Alemanha não tinha a menor condição de disputar em todos os sentidos, mesmo esportivos também. Sim. A Itália tinha, e é coisa da vida, né? Ou, infelizmente, no caso... funebremente falando da morte. A Itália tinha, em 49, até mais de 49, um grande time que era tetra, virou pentacampeão nacional e que quase o time inteiro morreu num acidente em Superga, numa colina de Turim, do próprio Torino, do grande Torino. Aquele time, se viesse à Copa, e era a base da seleção italiana da Squadra Azzurra, aquele time tinha grande chance de ganhar a Copa, em 50 mesmo no Brasil. Mas e se ganhasse, ele teria levado a Gilles Guimê já em 50, porque tinha ganhado 34, 38. Mas assim, a Itália... Mas não era para ter sido banida dessa Copa de 50 também? Pelos critérios que levaram ao banimento de Alemanha e Japão. O Japão não tinha futebol. A Alemanha tinha tudo aquilo porque a Alemanha, digamos, chefiava o eixo. A Itália podia passar. A Itália, digamos... É interessante isso. Porque a Alemanha e o Japão, eles não foram para 50 porque eles estavam do lado do eixo. Sim, e a Itália fazia parte do eixo. Mas a Alemanha, digamos, era mais preponderante. A guerra acaba quando cai em maio, 8 de maio de 45, Berlim, morre um pouquinho antes o Adolf Hitler e tal. Mas a Itália, digamos, ela não era considerada, digamos, para a comunidade internacional... Sim. Tão porque apoiou dos causadora dois também na guerra. Não era tão causadora da guerra, começou lá em 1º de setembro de 39. Sim. Não havia um movimento internacional, não podemos jogar contra os italianos. Mas também foi favorecida por ser bicampeão. Foi campeã. Você pode imaginar que sim, porque inclusive era então detentora do título, porque a última Copa havia sido na França em 38. Aliás, a Itália jogou jogada de camisa preta, camichaneira, fascista, o símbolo fascista, o faixa, que coisas terríveis e tal. Mas você pode dizer que sim. Mas estamos falando exatamente de uma campeã, então campeã e bicampeão. Então, né? como é que tira esse Até então, a maior campeã do mundo, né? Porque o Uruguai havia ganhado de 30, ganharia exatamente. Ganhou 2/3 das Copas do mundo. Então era mais difícil de tirar. Mas eu entendo que se fosse, por exemplo, um torneio de basquete, para pegar um outro esporte sem ser futebol, a Itália também teria jogado sem problemas. Mas a Alemanha esfacelada, como estava muito pior que a Itália em 50, não tinha condição. Mas que tem uma geopolítica, tem. Claro. É bacana, por exemplo, na segunda Copa da França de 98, aquele
aquele jogo, que saudades, né? Estados Unidos e Irã, os jogadores se abraçados em campo, antes da vitória iraniana. E você vê coisas absurdas. Isso foi em 98, não faz tanto tempo. Aí, voltando um pouquinho mais, em 82 na Espanha, a Copa começa ainda com deflagrada a Guerra das Falklands, a Guerra das Malvinas. Não jogaram entre si, não acabaram nem se classificando para ir tão longe, foram até a segunda fase da Copa na Espanha. Inglaterra e Argentina, que estavam em guerra. 4 anos depois se enfrentariam no jogo famoso de La Mano de Dios do Maradona. Não merecia aquela Copa Argentina, diga-se de passagem. O Maradona merecia. Não era o melhor time, eu gostava da França, né? Mas tinha o Maradona, né? E a Argentina de 78, talvez para os deuses da bola, e sem falar em junções políticas, tá? Porque a Argentina vivia uma ditadura muito mais sanguinária, por exemplo, do que a brasileira. A Itália de 78 jogou muito mais do que jogou em 82. Seria melhor para os deuses do futebol se a Itália tivesse vencido a Copa da Argentina de 78 e o Brasil do Tele vencido a Copa de 82. E é uma coisa maluca, porque a Itália de 78 era praticamente de 82. Só não tinha o Roberto Béttega, que estava machucado no Mundial da Espanha, e não tinha, até o jogo contra o Brasil, até o 5 de julho no Sarriá, o Paulo Rossi em boa forma. O Paulo Rossi jogou mal o primeiro jogo, jogou muito mal a segunda partida da Itália, jogou mal o terceiro jogo e a Itália empatou as 3 primeiras partidas. Quando a Itália vence então campeã Argentina, tô falando tudo isso na Copa da Espanha 82, quando a Argentina perde para a Itália por 2-1, o Paulo Rossi também não joga bem. O Paulo Rossi só vai jogar bem na quinta partida, quando ele faz 3 gols no Brasil no Tele, na semifinal no Camp Nou, quando ele faz os 2 gols da Itália contra a Polônia, e nos 3-1 na final no Santiago Bernabéu, o primeiro gol da Esquadra Azzurra do Paulo Rossi. Ou seja, o cara que não jogou nada, mas nada mesmo, os 4 primeiros jogos, nos 3 últimos faz 6 gols, vira o artilheiro da Copa de 82 e o craque da Copa. Ou seja, vai entender, nunca, e aquela Itália também ganhou entre outubro de 81 até novembro de 83 só 4 jogos. Os 4 jogos que precisavam na Copa da Espanha. Vai entender. O próprio Brasil Penta não fez umas boas eliminatórias. Tivemos 104 jogadores convocados por 4 treinadores em 18 jogos de eliminatórias entre 2000 e 2001 para não formar um time que só se formou na Copa para ganhar os 7 jogos e ser pentacampeão. Vai entender. Mas a Itália sempre que ganha, sempre vem capengando. Ela vem se arrastando e cresce na competição. Aí que é o medo. Quando a Itália vem bem, é melhor... não vai... Eu acho que a última Copa que o Fábio Cannavaro foi impecável em todos os jogos. Sobretudo na reta de chegada. Isso, ele foi impecável em todos os jogos. Mas geralmente a Itália, aliás, tomou um gol de si mesmo só, na Copa toda. Que foi um gol contra.